Olá! O governo tem adotado medidas para tentar minimizar os impactos econômicos do novo coronavírus. E isso inclui mudanças para os segurados do INSS, antecipação do 13º salário, agências fechadas, perícias por atestado médico, auxílio emergencial. Essas são algumas das alterações anunciadas durante o período de pandemia. Mas isso tem gerado muita confusão. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero esclarecer esses pontos e tirar algumas dúvidas que eu tenho recebido. Vamos lá! A antecipação do 13º. Como os senhores já sabem, a primeira parcela do 13º salário está sendo paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, dependendo do valor que o aposentado recebe e o número final do benefício. A segunda parcela, cai entre o dia 25 de maio e o dia 5 de junho, tá ok? Bom, agências do INSS fechadas. Como está funcionando isso daí? Uma portaria do dia 20 de março estabeleceu que as agências devem ficar fechadas até o dia 30 de abril. Só que esse prazo já foi prorrogado e está sem previsão de abertura. Então a solução para os segurados que precisam de algum serviço do INSS é usar o site, o aplicativo Meu INSS, que está disponível para iOS e para Android. Uma outra alternativa é ligar para o telefone 135, ok? Doutor, como funcionam as medidas, as perícias médicas por atestado? Bem, os senhores já sabem que nesse período em que as agências estão fechadas, os casos que dependem de perícia médica, como auxílio-doença, poderão ser concedidos sem perícia presencial. O segurado terá que anexar o laudo ou atestado no aplicativo Meu INSS. Entre as regras para usar o atestado médico, é bom guardar o seguinte: o documento precisa estar legível e sem rasuras. Precisa conter a assinatura do médico, carimbo de identificação com o registro de classe, ter informações sobre a doença, o Código Internacional, o CID, né? Conter o prazo estimado para o afastamento. O INSS está antecipando um salário mínimo para quem recebe auxílio-doença, para essas pessoas que estavam na fila, ok? Outra questão: os segurados que recebem auxílio-doença pelo INSS terão o seu benefício prorrogado de forma automática. A determinação se aplica para as próximas semanas e consta numa portaria que foi publicada agora no dia 29 de abril. A autorização da prorrogação automática, ela vai vigorar por todo o tempo enquanto as agências do INSS estiverem fechadas. E esse fechamento, naturalmente, está acontecendo por conta da pandemia do coronavírus. Outro assunto relacionado com o auxílio-doença. Foi ampliado o limite máximo dos pedidos de prorrogação para 6 meses. Anteriormente eram somente 2 meses. E novamente, a prorrogação deve ser requerida por meio do portal Meu INSS ou pela Central 135. Esse requerimento de prorrogação de benefício, ele deve ser feito 15 dias antes do término do auxílio-doença. Tá certo? Bom, apesar de tardia, é bom lembrar que o INSS vai garantir a segurança de quem depende do auxílio-doença e não tem previsão para retornar ao trabalho. É o que eu falei, essa antecipação de R$ 1.045. O auxílio, né, pediu o auxílio, está demorando, então a pessoa vai receber esse valor. A Lei 13.982 de 2020 passou a autorizar a antecipação de um salário mínimo mensal para quem está na fila do auxílio-doença. Isso pode acontecer por 3 meses, a contar do dia da publicação da lei, início de abril, ou até que uma perícia seja feita. Então, vai o que ocorrer primeiro. Para ter direito, é preciso cumprir os requisitos da lei. Isso é importante. Ter carência exigida para concessão do auxílio-doença e é necessário apresentar o laudo médico. Agora, atenção. O afastamento por Covid-19 pago pelo INSS. Como que fica a questão do Covid-19?
Então, os trabalhadores que contraírem a Covid-19, o coronavírus, terão os primeiros dias de afastamentos pagos pelo INSS. Porque, em regra, em geral, esses primeiros 15 dias eram pagos pelas empresas, né? Isso está previsto na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Tá certo? Outra questão que aconteceu nesse período: suspensão da prova de vida. O INSS decidiu suspender por 120 dias a chamada prova de vida, que é um procedimento obrigatório para os segurados que recebem pagamento em conta corrente, conta poupança ou por cartão magnético. Então, durante esse período, os segurados não precisarão comparecer pessoalmente a uma agência do banco pagador e nem fazer o procedimento por procuração. Então, está suspenso temporariamente. Outro assunto importante que foi mudado: mudanças no BPC-Loas. A Lei 13.982 permite que o INSS adiante por 3 meses o valor de R$ 600 a título de antecipação para os idosos com mais de 65 anos ou deficientes de baixa renda. Ou seja, pediu o BPC-Loas, está na fila, pode receber esse valor de R$ 600. E esse benefício de 3 meses pode ser prorrogado ainda. Essa lei estabeleceu que para ter direito ao BPC-Loas nesse ano de 2020, é preciso que a renda familiar seja igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Bom, essa regra já existia. A ampliação da renda familiar de 1/4 para meio salário mínimo, ela tinha sido vetada. Então foi estabelecido que essa regra vai valer a partir de 2021. Mas a lei deixou uma brecha. Qual que é a brecha? Permite que a ampliação para meio salário mínimo pode ser utilizada durante a pandemia de coronavírus, desse isolamento social, desde que os beneficiários cumpram as regras para o BPC-Loas. Outra mudança no BPC-Loas foi uma portaria que saiu no dia 18 de março, que diz que durante 120 dias não haverá suspensão do benefício devido à inscrição do CAD único, ou seja, o cadastro único, aquele cadastro que é feito lá no CRAS. Então, não vai ser impeditivo para a suspensão do benefício. Continuando, outro assunto que ganhou muita importância no Brasil inteiro, só se fala nisso, é o famoso auxílio emergencial de R$ 600 para o contribuinte individual. O governo anunciou um auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais, contribuintes individuais, desempregados, MEIs, enfim. Para receber esse benefício, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de nenhum benefício previdenciário ou assistencial e não ser beneficiário de seguro-desemprego ou algum programa de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Esse benefício tem dado muitos problemas, mas de certa forma está funcionando. Uma outra mudança para se mencionar, que foi importante também: contribuição previdenciária em contrato suspenso. Os trabalhadores que tiveram jornada e salário reduzidos ou contrato de trabalho suspenso podem ter de complementar a contribuição do INSS, se quiserem que esse período conte para a aposentadoria. Então isso é importante para não ficar sem período, para ficar sem contribuição nesse período. Doutor, como fica o aposentado que trabalha sem a ajuda do governo? Bom, para os aposentados do INSS que continuam trabalhando e que tiverem o contrato de trabalho suspenso ou tiver redução de salário e jornada, não vão receber o auxílio emergencial do governo. Até porque já tem o vínculo e já tem o provento que ele recebe. Outro assunto que teve mudança: taxa máxima de empréstimo consignado. O prazo máximo dos contratos de empréstimo consignado subiu de 72 para 84 meses. A taxa máxima também mudou, passando de 2,08% para 1,80% ao mês. Essas mudanças foram aprovadas pelo Conselho Nacional
da Previdência Social. Bom, gente, resumidamente, essas foram algumas das principais mudanças trazidas no âmbito do INSS. Eu queria agora trazer algumas perguntas comuns que eu recebo pelos canais de comunicação. Vamos lá. Primeira pergunta: doutor, todo mundo que está na fila tem direito aos R$600 de adiantamento do INSS? Resposta: não. Esses R$600 é somente para aqueles que aguardam o BPC-LOAS por algum tempo. Se você colocar o pedido hoje no INSS, é provável que tenha que aguardar algum tempo para ter esse direito. Isso se as perícias do INSS não ocorrerem antes. Tá certo? Próxima pergunta. Doutor, quem já recebe o BPC-LOAS tem algum direito a mais além do benefício? Resposta: não. Quem recebe o BPC-LOAS tem direito ao próprio salário sem o 13º salário. Continua recebendo o benefício. Outra pergunta. Doutor, e quem está na justiça? Como fica? Bem, entendo que quem pediu auxílio-doença ou BPC-LOAS e discute esses benefícios na justiça ou em algum recurso no INSS tem direito à antecipação dos R$600 para o BPC-LOAS e tem direito aos R$ 1.045 para o auxílio-doença. Tá ok? Bom, gente, são muitas perguntas. Eu selecionei essas três que, de certa forma, são bastante frequentes. Algumas questões terão que ser resolvidas na justiça, caso o INSS não as resolva. Nesse caso, os senhores têm que procurar um advogado especialista em previdência para cuidar bem dessa questão. Tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo com os amigos, familiares, nas suas redes sociais. Se inscreve no nosso canal para ficar atualizado e receber novos vídeos com assuntos de previdência, com assuntos de processos de funcionário público, ok? Se tiverem dúvidas e sugestões, podem enviar pelo canal, pelo e-mail e pela nossa página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.